Muito obrigado, TV Enem, obrigado pelas aulas, está sendo muito massa. Obrigado mesmo. Show! Olá turma, sou Paulo Serrão, professor de História. Venho trabalhar com vocês hoje a Grécia, mas falar especificamente da cultura grega. Oxe, como assim? Na aula passada, nós trabalhamos a formação e a política na Grécia Antiga. Política essa onde nós tínhamos Atenas, Esparta. Esparta uma oligarquia, poder nas mãos de uma minoria, os 5 éforos, né? Em Atenas, a questão da democracia. Democracia essa que a minoria participava. Escravos, estrangeiros, mulheres não participavam. Então, cerca de 10% da população ateniense participava dessa democracia, tá? Mas hoje não. Hoje o assunto vai ser cultura. Serrãozinho. Vamos acompanhar nas imagens um pouco essa cultura da Grécia Antiga. Primeiro, é o berço da sociedade ocidental. Porque muitas vezes você fica se perguntando, meu Deus, por que eu vou trabalhar algo que aconteceu há milhares de anos atrás? Nós voltamos ao passado para compreender o presente. Muito que nós temos hoje foi, nada mais, nada menos, construído no período Serrãozinho anterior, né? Na Antiguidade Oriental, na Antiguidade Clássica, no caso da Grécia. Então, Serrãozinho, o que é que eu quero dizer? A Grécia é o berço da sociedade, né, ocidental. E vamos acompanhar um pouco essa cultura. Gente, a Grécia é dividida em fases, tá? A primeira fase, o período homérico, depois o período arcaico, aí vem o período clássico, com as guerras médicas, a guerra do Peloponeso, né, com o enfraquecimento das cidades-estados gregas, né, após a guerra do Peloponeso, né, os gregos serão invadidos pelos macedônicos. Serrãozinho, os gregos serão invadidos pelos macedônicos, dando início assim ao período chamado de helenístico, porque ocorreu a invasão dos macedônicos. Poxa, Serrão, o que é que vai acontecer? Filipe II e Alexandre o Grande, tá? O famoso Alexandre Magno, irão invadir e dominar o território grego. A partir do momento que domina o território grego, né, o Império Macedônico irá se tornar um dos maiores que nós já conhecemos, né, na história mundial. Serrãozinho, como assim? Vai expandir as suas conquistas, vai conquistar diversos povos, tá? E você não pode esquecer. Mas a partir do momento que ocorre a invasão macedônica na Grécia, é aí que cai na sua prova. É aí que cai na sua prova. Vai ocorrer a fusão da cultura oriental, beleza? Dos macedônicos, muitas vezes dos persas também, mas a cultura grega, a cultura ocidental. A fusão entre a cultura oriental e a cultura ocidental, nós chamamos de cultura helenística. Serrãozinho, o helenismo. Não esqueça isso, porque vai cair na sua prova. Vai cair na sua... Mas você não vai errar, porque você é aluno de Serrão. Então, Serrãozinho, essa cultura vai deixar marcas na arquitetura, na escultura, no teatro, biblioteca, filosofia, história, entre outros, beleza? Então, a presença da cultura macedônica vai estar presente em diversos setores, beleza? Vamos lá. Observe o tamanho do Império Macedônico, gigantesco. Mas Serrão é pequeno. Poxa, você não pode olhar para a história com o olhar de hoje, senão é um olhar preconceituoso. Então não é pequeno. Na época era gigantesco, né? Dominou quase todo mundo que se conhecia naquela época, beleza? Imagem só para ilustrar um pouco o nosso trabalho, que pode vir na sua prova como ilustração. Vamos lá. A cultura grega. Cultura grega é essa que é marcada pela mitologia. Eu tenho certeza absoluta, principalmente quando você era lá do 6º ano, antiga 5ª série, você adorava muito essa mitologia grega. Serrãozinho, isso marca as nossas vidas.
Todos nós temos interesse em conhecer um pouco mais essa mitologia rica, né, da Grécia. Os gregos, eles são politeístas. O que quer dizer politeístas? Eles acreditam em vários deuses. Senhores, eles acreditam em vários deuses. E esses deuses ficam onde? Ficam no Monte Olimpo. Moram lá no Monte Olimpo, né? E esses deuses têm sentimentos de humanos. Inclusive, namoram com humanos, têm filhos com humanos, amam, odeiam humanos, beleza? Tem sentimentos humanos, beleza? Né? Não podemos esquecer também que alguns jogos em homenagem a esses deuses, entre eles a Olimpíadas, né? Que todos nós conhecemos, né? O oráculo, lembra dele? Para você descobrir o que vem pela frente. Nós temos também o teatro, a comédia, a tragédia, a filosofia, que é muito marcante nas nossas vidas. Na arquitetura, nós devemos observar algumas imagens em seguida. Poxa, mas o pensamento grego tem como base, ouça bem, tem como base a razão. Serrãozinho, o pensamento grego tem como base a razão. E por isso vai supervalorizar o homem. E essa supervalorização do homem é chamado de antropocentrismo. Armazenou? Antropocentrismo. Você não pode errar. Vamos lá. Podemos parar não. Mais cultura para você. A escrita grega. Olha aí. Preste atenção. Tem várias pronúncias aí que você utiliza até hoje no seu dia a dia. Alfa, beta, gama, delta, né? O pi, ômega e outros tantos, beleza? Então nós temos a herança da escrita grega. Olha aqui os famosos pensadores, artistas, filósofos. Eu cito alguns aqui como Tales de Mileto, Pitágoras, criou os números racionais e seu teorema, que leva seu nome, Sócrates, um grande filósofo, né, na busca da verdade, né? Hipócrates, né? Hipócrates, né? Que era um médico, né? Considerado o pai da medicina. Homero, o poeta, Ilíada, Odisseia, né? Sófocles, né? Aristófanes, né? Nós temos também Fídias, Arquimedes, Euclides, Aristóteles, Platão, o grande filósofo, discípulo de Sócrates, beleza? Então nós temos assim, uma gama de pensadores, artistas, filósofos gregos, né? Então perceba a importância da Grécia Antiga para o mundo ocidental. Todos eles influenciam de alguma forma o pensamento, a ciência. Tem mais? Tem. A construção. As construções gregas. Perceba aí nessa imagem. Os 3 estilos de coluna, né? Nós temos o dórico, tá em ordem, tá certo? O jônico e o corinto, beleza? Então temos herança arquitetônica, que até hoje está presente nas nossas construções. Na religião, como eu já citei, eles eram politeístas e antropomórfica. Senhor, tinha atribuição, né, de qualidades e tributos de humanos, tá certo? Os deuses. Senhorzinho, poxa, me lembre aí alguns deuses gregos. Vou lembrar. Vou matar sua curiosidade. Tome aí. Olhem. Admirem os principais ou alguns deuses gregos: Zeus, Afrodite, Dionísio, Palas, Apolo, Hera, Hermes, Ares e tantos outros, beleza? Se acabe, né, com esses deuses gregos, né? Criem a curiosidade de pesquisar, buscar outros deuses. Poxa, nós temos semideuses também, como Hércules. Senhores, o Hércules, inclusive tem vários filmes que retratam isso. Nós temos também Teseu, que diz a lenda que matou Minotauro, libertando Atenas. Tem Édipo, os segredos da Esfinge, são considerados semideuses. Tem mais? Tem. E não podemos esquecer a lenda do Minotauro. Beleza? Então aqui nós podemos enxergar um pouquinho essa cultura grega. Ficou dúvidas? Com certeza não. Estou com vocês, rumo à aprovação. Abraço, delícias. Beijos. Fui. E aí, meus amigos, minhas amigas, estamos aqui para trabalhar com um assunto chamado alcadienos. Meu nome é Seu Lu, professor de Química, e quero dar as boas-vindas a vocês. Vamos jogar duro com esse conteúdo, já que esse ano o Enem é nosso, meus queridos. Alcadienos eles fazem parte do grupo dos hidrocarbonetos, onde, também chamado de dienos, eles
eles devem, na verdade, ter duas ligações duplas. Eles têm cadeias abertas ou acíclicas e insaturadas, duas duplas. Então, o que é que isso quer dizer, amigo? Quer dizer que se eu vejo um carinha como esse aqui, ó, esse carinha, por exemplo, eu tenho uma cadeia aberta com duas duplas, significa dizer que eu tenho um alcadieno. Aqui minha cadeia é aberta com duas duplas, eu também tenho um alcadieno. Aqui a minha cadeia aberta e duas duplas, também eu tenho alcadieno. Então quer dizer que toda essa galera aqui, ó, todo mundo aqui compõe o grupo dos alcadienos, que tem como fórmula CnH2n-2. Essa fórmula ela é suficiente para a gente fazer o seguinte. Se o cara chegar para você e dizer assim, ó, ei amigo, qual é o hidrocarboneto aqui, ó, propadieno, qual seria a fórmula dele? Você fala, peraí, amigão, quantos carbonos ele tem? Prop quer dizer 3. Para achar hidrogênio, é só usar o restante, 2n-2. No lugar do n, você coloca 3. Aí fica 2 vezes 3, 6, menos 2, você tem 4. Então, a sua fórmula, amigo, seria C3H4. Essa seria a fórmula do seu alcadieno, propadieno. E o but, amigo, não importa o 3, 2, não importa. O que importa é que é but. But quer dizer o quê, meu querido? 4 carbonos. Então, 4 você coloca 2 vezes 4, 8, menos 2 dá 6. Então, a sua fórmula é C4H6. E o pente 2,4-dieno, aí o pente 5, 2 vezes 5 dá 10, menos 2 dá 8. E aí você teria C5H8. Ah, amigão, todo mundo é assim? É. Para dar nomenclatura, é tranquilo, é mais ou menos parecida com alcenos e alcinos, mais ou menos parecido. Seria assim, ó. Se ele der essa fórmula para você, C3H4, aí ele fala, qual é o prefixo para dar o nome desse cara? O prefixo de 3, prop. E o afixo? O afixo, dien. E o sufixo, o, que é hidrocarboneto. Então, quer dizer que o nome dele vai ser propadieno. Aí você chama de propadieno. Propadieno é o nome dele, amigão. Você diz, ah, tá certo. E desse jeito aqui que tem 4, nenhum problema. Você chama de but. Só que agora tem que ver que a dupla está no primeiro carbono e no terceiro. Então você tem que chamar de 1 e 3. 1 e 3 de en. 1 e 3 de en e a terminação é O. 1 e 3 de en e a terminação é O. Aí você tem but 1,3 de eno. E esse aí, amigo, tem 5 carbonos. Só que aqui você tem pente, porque são 5. A dupla está no primeiro e no segundo. Aí você chama de 1 e 2 de en O. Aí você teria o pente 1,2 de eno. E se a cadeia for ramificada, amigão? Baseado no mesmo princípio dos alcenos e alcinos. Seria mais ou menos assim, ó. Se ele pega uma cadeia como essa, aí ele diz, qual é o nome desse cara? Você diz, espera aí. A cadeia principal é sempre a maior possível. Cadê a ramificação? Tá aqui. E as insaturações, as duplas estão onde? Mais próximas da esquerda. Mais próximas daqui, ó. Da esquerda. Então você numera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora repara que essa ramificação se chama de metil. E ela está no terceiro carbono, aí você chama de 3-metil. A cadeia principal tem 7. Você chama de hept. Hept. Agora olha as duplas no segundo e no quinto. 2 e 5. Aí você bota dien e o O. Quer dizer, fácil demais, amigo. Você vai tranquilo, vai de boa. Como é que ficaria um bicho desse aqui agora? Diga lá para mim. O caminho é esse mesmo. Então vai ser assim, ó. Você tem aqui a cadeia principal, que seria essa é a cadeia principal. Aí você vai ter aqui a ramificação e as insaturações. A insaturação agora está próxima aqui, ó, da esquerda de novo. Então numera 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora, esse cara se chama de etil. Só que esse etil está no carbono de número 2. Aí chama 2-etil. Agora veja que a cadeia principal tem 6 carbonos. X, e você tem 1 e 3, que são as duplas, dien, O. E aí você tem o nome desse cara. Ah, amigão, faz mais um aí. Vou fazer, amigo. Vou fazer mais um aqui para você poder tirar a onda, ó. Se você pegar um bicho desse, como é que você chama? Bom, aqui você tem a cadeia. Agora veja que a cadeia principal, ela teve que dar uma quedinha aqui, ó. Ela tem que conter as duplas e o maior número possível de carbonos. Veja que ficou a ramificação aqui e aqui.
Aí você vai numerar a partir daqui, ó, de novo da esquerda, que é a dupla, aqui, ó, as insaturações, mais próxima da esquerda. E agora, amigo, então fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Repara que essa ramificação é etil e essa é metil. Começa pelo et pela ordem alfabética, E vem antes do M. Então, no 3 tem etil, o 5 metil, hept é a cadeia principal, 2 e 4, 2 e 4, de em O. Então, quer dizer que aí você tem o seu alcadieno. Mas ele também pode fazer assim, ó. Ele pode colocar desse jeito para você. Aí você fala, e agora? Nenhum problema. Só numerar aqui, ó, agora da direita, que é onde a dupla está mais próxima. Numera da direita, normal. 6 carbonos, chama de X. As duplas estão no 1 e no 4. E é só botar de em O. Vai indo bem, amigão, vai indo bem. E agora? Ele bota aí um cara como esse. Aí você vai montando a estrutura, ó. Aí agora, como é que eu faço? Você vai numerar daqui, ó, da direita. Que a dupla está mais próxima daqui da direita. Aqui você tem a ramificação. Esse cara aqui, ó. 2 carbonos. Aí é o metil. E ali é etil. Então quer dizer que aí você tem todo mundo no devido lugar. Aí você diz, e agora o que é que eu faço? Bom, numerou da insaturação mais próxima. O etil vem antes, por causa do E, está no carbono 6. 6 etil. No 2 tem metil. As duplas estão oct, cadeia principal. 2 e 4, de em O. E aí você vai indo bem, vai indo tranquilo. E faz mais um treinamento. Cadê o treinamento, amigão? Agora, se ele fizer o oposto, se ele pedir o nome, como é que você faz? 2, 4, 6, trimetil. Hept, 2, 5, dieno. O que é que você faz? Hept são 7 carbonos. E as duplas no 2 e no 5. Então, bota a dupla no 2. Vai seguindo. Bota a dupla até chegar no 7. Agora, no 2, no 4 e no 6. 2, 4 e 6, botou metil. E aí você fez o cara tranquilamente. Ah, amiga, faz mais outra aí. Fazer mais esse aqui para você, ó. Olha aí, ó. Oct. 8 carbonos e as duplas no 3 e no 4. Então agora, ó, dupla. Aí vem, dupla. Aí bota até 8, ó. Até 8. Agora no 6 você bota etil. Bota etil. 2 carboninhos bonitinho. E no 3 você bota metil. Para cima ou para baixo, tanto faz. Fácil demais, amigo. E aqui agora? Como é que você faz? Pente 5 carbonos e as duplas no 1 e no 3. Então você vai 1, dupla, 5 carbonos. E bota no 4 metil. Metil no 4. Show de bola, sem problemas. Agora, amigo, as reações de adição dos alcadienos, elas são assim, ó. Toda vez que tiver dupla, e você acrescentar, ó, você está acrescentando 4 hidrogênios, são 2 mol de 2, são 4 hidrogênios. Essas duplas, ó, quebra e abre valência. Bota, quebra e abre valência. Essas valências quebrou e abriu 2. Quebrou e abriu. Os hidrogênios vão entrar um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, que são os 4 que você tem. Então, o que era isso aqui, ó, que era H2C, vai passar a ser H3. E isso aqui que é CH2, vai ser, ó, C vai receber 2 hidrogênios. E esse aqui vai ficar com mais 3. Então, quer dizer que aí você fechou. O propadieno hidrogenou e virou propano. Chegamos ao final dessa aula. Valeu, obrigado e até a próxima. Esse ano é nosso. Jogue duro, parceiro. Valeu. Olá, tudo bem? O tema de hoje é xenofobia, que significa o repúdio, o ódio, o medo de imigrantes. Quando a gente fala em xenofobia aqui no Brasil, a gente costuma remeter ao exterior. Existem muitos casos, por exemplo, de brasileiros que sofrem preconceito quando estão nos Estados Unidos, na Europa e em qualquer outro país onde sejam imigrantes. A gente vê, inclusive, muitas manifestações públicas destes grupos no exterior, seja através de violência verbal e não verbal ou de protestos sem violência contra os imigrantes.
Muitos destes grupos alegam que as pessoas que são de outro país, os estrangeiros que vão morar e não apenas fazer turismo em seu país, estão ali e acabam subtraindo, roubando, no termo deles, a vaga de emprego de um local, a vaga na universidade de um jovem residente morador original daquele país. Alegam que a criminalidade aumenta, alegam que os gastos públicos também aumentam porque o governo acaba precisando prestar suporte. Claro que existem muitas questões sociais aí envolvidas. Há os imigrantes que vão legalmente para o país e podem trabalhar, podem estudar, que são os que eles alegam que roubam as vagas, mas isso a gente sabe que não existe. E há aqueles que vão ilegalmente. E os que vão ilegalmente passam por maior dificuldade para conseguir um emprego que pague bem, para conseguir plano de saúde. Muitos não conseguem, ficam pelas ruas e aí acabam os que vão ilegalmente, precisando às vezes recorrer a situações e termos, estratégias que não são muito bacanas e por isso que eles se referem à violência. Porém, a gente sabe que xenofobia nada mais é do que preconceito de pessoas que são extremamente nacionalistas e por vezes até se sentem melhores do que os estrangeiros. Inclusive, parte dessas pessoas xenofóbicas ajudou a eleger, por exemplo, o presidente Donald Trump nos Estados Unidos, que é extremamente nacionalista. E na sua promessa de governo havia inclusive a redução de concessão de visto de moradia para estrangeiros e o combate à imigração ilegal, que é enorme nos Estados Unidos. A gente inclusive vê aí a polêmica da construção do muro de separação entre os Estados Unidos e o México, que é o país aí que faz fronteira direta e que é porta de entrada de muitos imigrantes ilegais, em especial saídos da América Latina. Aqui no Brasil existe um tipo muito peculiar de xenofobia, que é entre os próprios brasileiros. Por exemplo, existem diversos casos de brasileiros do Sudeste, do Sul do país, que praticam a xenofobia com brasileiros do Nordeste. Frases extremamente preconceituosas e racistas, como o baiano é preguiçoso, imitar o sotaque de pessoas do Recife, aqui da Bahia, de uma forma pejorativa, acontece constantemente. Agora, uma questão muito importante quando a gente fala de xenofobia, que a gente não pode deixar de falar, é a crise humanitária da imigração. Antes de entrar toda essa questão da pandemia, do coronavírus, que parou o mundo, mudou os olhares, mudou as vertentes e mudou as nossas vidas, um assunto muito discutido internacionalmente e que aqui no Brasil a gente podia assistir e ler com constância nas editorias internacionais é a questão da imigração. Em especial, nos últimos tempos, havia uma onda enorme de imigração de países asiáticos e africanos que passavam por conflitos internos, como guerras civis, conflitos humanitários, como falta de comida, de água, de luz, de recursos naturais, fugindo dessas regiões para adentrar os países europeus. Muitos receberam, mas muitos fecharam as fronteiras, porque houve um número enorme de pessoas fazendo migração dessas regiões. Inclusive, isso tornou-se olhos de todo o mundo quando aconteceram catástrofes em alto mar ou em terra, principalmente em alto mar. E as imagens, as fotografias correram o mundo de crianças mortas, pessoas amontoadas em barcos pequenos que não têm condição nenhuma de ir para o alto mar, mas foi a única maneira que eles encontraram de fugir de uma guerra civil, de fugir de uma perseguição política, de fugir da fome e da miséria. E era um assunto em debate, era um assunto pauta mundial até a chegada do coronavírus. Por isso, pode sim, facilmente ser, por exemplo, tema da redação do Enem, e se não tema da redação do Enem, porque eu acredito que vai ser algo ligado à pandemia, assunto de questões objetivas referentes, por exemplo, a países que estavam em guerra, países que receberam maior número de imigrantes. Aí faz uma pesquisazinha na internet, vai nos sites de confiança que você pode encontrar essas informações. Até mais!
Olá, galera da TV Enem, tudo bem? Eu sou o Zé Carlos Bastos e tenho muita satisfação em estar aqui participando desse projeto maravilhoso. E hoje nós vamos falar daquele que é considerado o iniciador da literatura brasileira. É exatamente isso o que eu estou falando, Gregório de Matos Guerra, o notabilíssimo canalha, o boca do inferno, aquele escritor que em pleno século XVII, ele escreveu poemas que ainda hoje, infelizmente, são extremamente atuais. Quando o poeta, na sua sátira, que é um dos conteúdos mais cobrados nos vestibulares e, sobretudo, claro, também no Enem, quando Gregório de Matos, ele diz que falta nesta cidade verdade, que mais por sua desonra, honra, falta mais que se lhe imponha vergonha, o demo a viver se exponha, por mais que a fama exalta, numa cidade onde falta verdade, honra, vergonha. Esse Gregório de Matos satírico, certa feita, ele disse, a cada canto um grande conselheiro que nos quer governar cabana e vinha. Não sabem governar sua cozinha e podem governar o mundo inteiro. Em cada porta, um bem frequente olheiro, que a vida da vizinha e do vizinho pesquisa, escuta, espreita e esquadrinha para levar a praça ao terreiro. Muitos mulatos desavergonhados, trazidos sob os pés, os homens nobres, posta na palma toda a picardia, estupendas usuras nos mercados, todos os que não furtam, muito pobres. E eis aqui a cidade da Bahia. Moçada linda, presta bastante atenção. Gregório de Matos foi um poeta que, através da sua sátira, não se esqueçam, a sátira de Gregório de Matos é a parte mais original da sua produção literária. Ele não assinou nenhum texto em vida, mas essa sátira era declamada, as pessoas anotavam, punham debaixo das portas. Então você observa a importância sociológica. O Enem já cobrou isso aqui em questões passadas. Gregório de Matos Guerra, através da sátira, ele fez uma rajada, uma metralhadora de críticas que atingiu desde a base da pirâmide social até o topo, quando Gregório de Matos, ele criticava, na verdade, o próprio governador. Isso lhe custou muito, ele foi expulso daqui, foi para a África, voltou podendo só permanecer em Recife. Então esse poeta, não nos esqueçamos, Gregório de Matos, isso para a prova é muito importante, ele fez poesia satírica, uma poesia carregada de palavrões, uma poesia que ainda choca, são termos chulos, é uma poesia agressiva, é uma poesia incisiva, uma poesia muitas vezes burlesca. Ele fez uma poesia lírico-filosófica, Ele era um confesso fã, quem na verdade não é, de Luiz Vaz de Camões, o grande poeta português. E Gregório de Matos, ele vai trazer esse desconcerto do mundo. Nasce o sol e não dura mais que um dia, depois da luz se segue a noite escura, em triste sombra morre a formosura, em contínuas tristezas a alegria. Então é essa inexorável passagem do tempo, O que mais atormentava o poeta barroco, apesar de o tema da morte ser muito recorrente, era a passagem do tempo. Isso fica muito claro. É uma visão que muitas vezes chega ao pessimismo. O que a gente sempre pede para que você aí nunca abrace essa ideia. O pessimismo é a tendência de somente olharmos o lado ruim de todas as coisas. Gregório de Matos fez uma poesia lírico-religiosa,
muito importante também. É o espírito barroco, é o poeta desejoso de aproveitar as coisas boas da vida e o poeta pedindo perdão. Pequei, Senhor, mas não porque pecado, da vossa alta clemência me despido. Então é o poeta dizendo, eu sou um pecador. Nesse poema clássico, ele chega a chantagear Deus, quando ele diz no final do soneto, se uma ovelha desgarrada e já cobrada, glória tal e prazer tão repentino vos deu, como afirmais na Sacra História, eu sou o pastor, a ovelha desgarrada, cobrai-a, e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Vocês perceberam, né? O jogo, porque Gregório ele era cultista ou culteranista ou gongorista, joga com palavras, mas ele também era conceptista. Em alguns poemas ele jogava com conceitos, jogava com ideias. E por fim, Gregório, lírico amoroso, aquela visão carregada, não é, em relação à mulher, a mulher que era ao mesmo tempo anjo e ao mesmo tempo tentação. A dona Ângela, anjo no nome, Angélica na cara. Isso é ser flor e anjo juntamente, ser angélica flor e anjo florente, em quem se não em vós se uniformara. Ou seja, essa mulher que é um anjo que protege, essa mulher que é o quê? Que é uma angélica, uma flor que tenta, né? A beleza, a vaidade que ele vai tematizar em outros tantos poemas. Gregório de Matos Guerra, o Boca do Inferno, considerado por muitos iniciador da literatura brasileira, é autor, não é, muito provável de aparecer na sua prova do Enem. Olá, turma, tudo bem? Professor Deide, professor de matemática, e hoje nós vamos falar sobre o conteúdo que cai no seu Enem. Proporção, se ligue para você acabar com as questões da sua prova do Enem. Linha 1, o que vem a ser proporção? Proporção nada mais é do que igualdade entre duas ou mais razões. Nada mais, nada menos do que isso. Preste bem atenção comigo aqui, venha comigo aqui, ó. Igualdade entre duas ou mais razões. Eu tenho A está para B, C está para D, que é igual a quem? A K. K é uma constante de proporcionalidade, e ela é muito importante quando você estiver resolvendo questões problematizadas. Como assim, Deninho? Preste atenção, A está para B, C está para D, que é igual a K, que é uma constante de proporcionalidade. Observe aqui comigo, ó, eu tenho um meio, 1 está para 2, é igual a 2 está para 4, porque se eu simplificar 2 quartos, eu vou encontrar de novo o quê? Um meio. Então eu posso dizer que isso aqui, ó, é igual a 1 meio, que esse 1 meio nada mais é do que a minha K, o meu constante de proporcionalidade. Então, galera, isso é bem claro. Isso é igual a isso, que é igual a K. Certo, galera? Então, preste bem atenção. Existe uma coisa muito importante que são propriedades na proporção. Quais são as propriedades? Uma é essa daqui, ó. Gente, que propriedade? Em que eu multiplico os meios, que são os termos B e C, ó, igualando aos extremos. Então eu posso dizer que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, B vezes C é igual a A vezes D. Sempre o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, onde meios e extremos são nada mais, nada menos do que os termos de uma proporção. Então isso aqui é muito importante. Se é importante, eu guardo aonde? No coração. Sempre lembrando, o produto dos meios é igual ao produto do que deriam dos extremos. Ok, galera? Ou conhecido mais como cruz, credo, né? Geralmente. Olha, existe outra propriedade muito importante que eu tenho aqui, ó. A está para B, assim como C está para D. Então eu posso dizer que A mais C está para B mais D. Eu posso somar o numerador e somar o denominador, ó, tranquilamente. Claro, olha só, se eu somar aqui, ó, 1 mais 2, 3, 2 mais 4, 6, 3 sobre 6, quando eu simplifico, dá 1 meio, que é minha constante, ó, que coisa linda. Venha comigo.
Agora, para um exemplo, menino, você não pode vacilar na questão dessa. Calcule o valor de X da proporção. Ora, aqui, ó, bastante claro. Eu uso o quê? O produto dos meios é igual ao produto dos extremos, ou conhecido como cruz-credo. Então vai ficar assim, ó. 3 vezes X é igual a 2 que multiplica quem? X mais 1. Ó, Deninho, o que é que eu faço agora? Multiplico 3 vezes X. 3x é igual, e agora eu faço a distributiva, ó, 2 vezes x e 2 vezes 1, vai, 2 vezes x, olha campeão, 2x, mais 2 vezes 1, 2, que coisa linda, o que é que eu faço? Jogo o 2x para cá, mudou de membro, muda de sinal, 3x menos 2x é igual a 2, 3x menos x dá x, x é igual a 2, acabou, Deninho, acabou, que coisa linda, ó, acabou. Então, o valor de x é igual a quê? A 2. Ó, agora eu quero falar para vocês uma questão muito importante no ano de 2011, a questão do Enem, da prova azul, questão 66, que diz assim, ó, nos últimos 5 anos, 32 mil mulheres de 20 a 24 anos foram internadas nos hospitais do SUS por causa de AVC. Entre os homens da mesma faixa etária, houve 28 mil internações pelo mesmo motivo. Já tem uma razão. Ó, qual é a razão? Eu tenho 32 mil que foram as mulheres e 28 mil que foram os homens. Pronto. Aí ele me diz assim, suponha que nos próximos 5 anos haja um acréscimo de 8 mil nas internações das mulheres e que o acréscimo de internação de homens por AVC ocorra na mesma proporção. De acordo com as informações dadas, o número de homens que seriam internados por AVC nos próximos 5 anos corresponde a... Ora, se ele diz no problema que suponha que nos próximos 5 anos haja um acréscimo de 8 mil nas internações das mulheres, ó, igual, será 32 mil, passou para 40 mil. E aqui, ó, e os homens, não sei, X. E agora, Beninho, tranquilidade. E aí, ó, eu faço cruz, credo aqui, ó, rapidinho, ó, cruz, credo, ou o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Mas antes disso, eu posso simplificar aqui, ó, por 4, para facilitar. Então vai ficar 8 sobre 7 é igual a 40 sobre x. Aí, ó, 8 vezes x, 8x, é igual a 280. Logo, x é igual a 280 dividido por 8. Logo, x é igual a 35. Então, vai ser de quanto? 35 mil. Que coisa linda! Então, a resposta é letra D da sua prova. Que coisa linda, ó, 35 mil. Ok, gente? Bom, vamos ver a próxima questão aqui, que fala sobre, ó, Enem 2018, prova nova. Ele fala o seguinte, um mapa é a representação reduzida e simplificada de uma localidade. Essa redução que é feita com o uso de uma escala. Se ele fala de uma escala, eu sei o seguinte, ó, Deninho, escala é igual, ó, a Deninho sobre Denão. O que é Deninho é o comprimento do papel. O que é Denão? Comprimento real, que é verdadeiro. Então, nunca esqueça, escala é igual a Deninho sobre Denão. Olha que coisa linda. Vá. E aí ele diz assim, certo mapa tem escala de 1 para 58 milhões. Ó, 1 está para 58 milhões. Ora, beleza. Aí ele diz assim, considere que nesse mapa o segmento de reta, está aqui no mapa, mede 7,6. Ele pergunta, a medida real em quilômetros, ele quer o comprimento real. Se ele quer o comprimento real, ele quer Deninho ou Denão, lógico que ele quer saber Denão. Então, Denão, que é o comprimento real, eu deixo aqui, e o Deninho é 7,6. Pronto, mas está em centímetros. Eu opero em centímetros e depois transformo em quilômetros.
E agora, Denil, agora é fácil. Acabou a questão. Fazendo ó, o cruz credo ou o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Denão vezes 1, tá? Denão. E 58 milhões. Olha, coisa linda. Multiplicado por 7,6. Quando eu multiplico isso aí, Denão fica assim, ó. Que coisa boa. Pronto. Olha só. Só que é o seguinte, esse valor é em quê? Em centímetros. Eu estou em centímetros. Então minha vírgula está aqui, Centímetros. Então eu vou de centímetros para quilômetro. Vá. Centímetro. Decímetro. Metro. Decâmetro. Hectômetro. Quilômetro. Então minha vírgula sai daqui e vem para cá. Logo, Denão nada mais é do que 4.408 quilômetros. Que coisa linda! Uma questão de escala que envolve razão e proporção. Fácil. Galera, é isso aí. Espero que na prova do Enem vocês possam arrasar. Um beijo no coração de vocês e até a próxima com o professor Denil da Bahia de Matemática. Beijo, galera! Olá, tudo bem contigo? Então descomplica daí que eu descomplico daqui. Já parou para pensar o que levou você a decidir estudar para fazer a prova do Enem e tentar uma vaga numa universidade? Bom, tem gente que resolveu fazer isso porque considera uma grande oportunidade continuar estudando. Outras pessoas entendem que é sim uma grande oportunidade de se intelectualizar, de se desenvolver. Mas tem gente, viu, que está mesmo preocupada com o ganho, o din-din. Está preocupado num futuro diferente, em proporcionar, quem sabe, uma vida diferente para os familiares e para si mesmo, né? Poder comprar algo que deseja, poder inclusive manter a estabilidade ou cuidar a estabilidade da própria vida ou cuidar de algum parente. O fato é que a PNAD contínua, aquela pesquisa nacional por amostras de domicílios do IBGE, que eu comentei no nosso encontro anterior, esta mesma pesquisa chega com informações sobre salários e principalmente a diferença salarial entre pessoas que possuem ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. E eu já te adianto, viu? Quem tem ensino superior no Brasil, repito, são dados de 2019, da PNAD contínua, que foi publicada este ano. Então, quem tem nível superior do Brasil já chega a ganhar 6 vezes mais que as pessoas que têm apenas ensino fundamental. É isso mesmo que você ouviu. Olha a diferença salarial. As pessoas que tinham nível médio no ano passado não ganhavam sequer, em média, um salário mínimo. Recebiam R$ 911. Vamos lembrar que o salário mínimo no Brasil em 2019 era de R$ 988. Quando o assunto é ensino médio, as pessoas que tinham ensino médio completo, algumas chamam aí de segundo grau completo ainda, né? Ainda um termo muito utilizado anteriormente, o valor era em média R$ 1.472. Já quem tem nível superior, recebia em 2019 até R$ 5.108, são números, repito, de 2019. Quando a gente fala de Brasil, quando a gente discute aí a renda média pelo país, quem mora no Sudeste recebeu 61,9% maior do que quem mora no Nordeste. Obviamente, isso mexe bastante no custo de vida, né? Isso faz com que o custo de vida na região Sudeste aumente bastante, mas não deixa de destacar uma diferença bastante grave e que merece sua atenção, principalmente nas provas de redação, quando for discutir sobre isso, tá certo? No Sudeste, o salário médio era de R$ 2.572 em 2019, no Centro-Oeste, R$ 2.480, no Sul, R$ 2.428, no Norte, R$ 1.687 e, acredite, o Nordeste ficou lá na lanterninha com 1.588. Espero que sirva para você fazer uma baita reflexão sobre o assunto e saber um pouco mais sobre os números que falam sobre o nosso país. É fundamental para a gente poder entendê-lo. Um forte abraço e até a próxima.
Salve, salve, galerinha! Eu sou a professora Cíntia Lima de Humanidades e antes de mais nada, quero agradecer a oportunidade de fazer parte desse projeto empático e lindo que é a TV Enem. Essa gama de professores, essa estrutura inteira toda para ajudar você a realizar o seu sonho de entrar na universidade ainda no ano de 2020, ok? E hoje nós vamos fazer uma aula muito bacana. Por quê? Porque nós vamos usar toda a estrutura das humanidades. A filosofia, a sociologia, um pouco de história e principalmente o nosso assunto mais atual, que é a pandemia. Então hoje a nossa aula ela é um olhar sobre a pandemia dentro de uma perspectiva do Estado hobbesiano. E para fazer isso, para falar de Thomas Hobbes, a gente precisa falar de contratualismo e de contrato social. O que é isso, Cíntia? Contratualismo, basicamente, é a passagem do estado de natureza ou do estado chamado primitivo para o estado social. Ou seja, contratualismo basicamente postula as relações de estado, as relações de que a partir de agora o homem é visto como um ser civil, como um ser social e passa-se a ter uma estrutura social, passa-se a ter uma estrutura de governo, uma legitimidade de governo, onde o estado de natureza que não tinha leis, que não tinha regras, que não tinha moralidades, porque não havia, de certa forma, uma determinação de quem o conduzia, né? Mesmo a gente sabendo que as monarquias, que os impérios, mesmo a gente sabendo que a Igreja Católica medieval, que o poder, né, de dominação em todos os tempos controlou muito bem o seu povo ou população, a gente não tinha uma estrutura social. Pela primeira vez, através do contrato social, a gente estabelece uma legitimidade de governo, uma legitimidade em sua estrutura de sociedade. Nós agora somos indivíduos e somos civis, ou seja, a cidadania está aí apregoada nesse conceito de contrato social. A ideia de defender o Estado que vai se originar por um consenso de pessoas em torno de vários elementos que formam esse Estado, ela é essencial para garantir a existência da própria sociedade e principalmente dos nossos direitos, da nossa liberdade e de tudo aquilo que a gente precisa para ter uma vida digna, né? Enfim, o Bertrand Russell, eu não disse o Rousseau, aquele que fez o Bom Selvagem, que diz que o homem nasce bom, a sociedade corrompe, que também é contratualista. Mas nós estamos falando do Estado na perspectiva de Hobbes. Eu disse o Russell, ele tem uma frase que eu gosto muito, ele diz assim, ó, poder é a posse dos meios que levam à produção de efeitos desejados. Exatamente. Se eu tenho poder e eu não consigo obter os efeitos desejados daquilo que é interessante para mim, enquanto governo, então não faz sentido nenhum. E é aí, galera, que surge uma ideia de se pensar em Hobbes para entender o Brasil em meio à pandemia, certo? Vamos começar então a falar um pouquinho de Hobbes? Hobbes é aquele cara que escreveu o Leviatã. O Leviatã é uma metáfora bíblica, né, que significa o grande monstro invisível. E nessa metáfora bíblica, que agora é uma obra filosófica, o Leviatã, significando o grande monstro invisível, o monstro que governou o caos, né? Ou seja, aquele que colocou o caos primitivo em ordem, que seria o Estado, né? Esse, por Thomas Hobbes, é defendido como sendo uma soberania e como uma necessidade de uma soberania, de uma monarquia com total e absolutos poderes sobre a sociedade. Ou seja, mesmo estando em um contrato social, nós não temos assim tantas liberdades e tantas garantias, ou seja, para não dizer nenhuma, né? Então essa defesa incondicional de uma monarquia ou de uma soberania, melhor dizer soberania, de uma soberania, Hobbes fala que é necessário por quê? Porque no homem existe um desejo insustentável pela destruição. O homem tem na sua natureza o desejo por competir, pela guerra, ele tem um egocentrismo natural que leva ele a competir com os seus semelhantes, ou seja, o homem é o lobo do homem e por isso é necessário que exista um poder acima desses homens que são esses lobos que se devoram dentro de uma composição social em busca de poderes individuais, até porque o objetivo é o poder no Estado e não do Estado e não do
povo. Então o objetivo é que o Estado passe a controlar o instinto desse lobo, ou seja, o objetivo é que esse soberano passe a controlar o instinto do povo, o instinto do homem, a fim de garantir e preservar a vida dessas pessoas. Mas a gente sabe que na realidade não foi bem assim. Então a gente tem o quê? A gente tem o Leviatã, que é o grande monstro invisível, que é o Estado, tentando ser uma perspectiva de garantia de segurança e paz. Porém, Hobbes, ele diz que essa condição humana, ela vai desejar sempre o contrário da segurança e da paz. Há uma necessidade primitiva em nós de promovermos aí esse caos constante e contínuo. E por isso que a soberania, ela vai possuir poderes ilimitados e não vai ter nenhuma forma ou nenhum aspecto, nem sequer o absolutismo, a burguesia ou a Igreja Católica, nenhuma outra forma de poder que unicamente vai ser maior do que o monstro invisível. Então, um contexto histórico de Hobbes rapidamente é que no século XVII nós tínhamos o absolutismo que enfrentava as manifestações liberais, a gente tinha a burguesia que está sendo aí desenvolvida com o capitalismo, entre aspas, né? Eu estou usando a palavra capitalismo, mas com a ascensão da comercialização, e a Igreja Católica que está aí caindo na ideia de direito divino e perdendo seus poderes porque a sociedade não tem mais admitido o tal do direito divino que era pregoado pela Igreja Católica desde a Idade Medieval. O fato é que a necessidade do Estado é predominante. E aí a gente faz uma relação dessa perspectiva de Thomas Hobbes, de dizer que o homem é egoísta, de dizer que o homem é egocêntrico, que o homem necessita do conflito, que o homem não pensa no outro, que o homem não tem empatia, que o homem não tem alteridade, que o homem não tem princípios morais para organizar o próprio Estado em prol da sociedade em geral. Muito pelo contrário, o homem é um individualista operante e ele está sempre caminhando em prol do seu próprio benefício. A gente tem visto muito isso em meio à pandemia. Por quê? Eu costumo dizer que a pandemia, ela trouxe aí, lógico, óbvio, né, um caos muito grande, né, para a sociedade, na condição de saúde pública, na condição de economia, mas na condição de humanização, ou seja, numa ideia de pensar sobre o homem que deve ser mais empático, mais altruísta, que deve exercer a alteridade constantemente, não só como filantropia ou como solidariedade. A gente não deve viver de caridade, a gente deve viver pro bem, né? E essa ideia, ela vem sendo muito pautada aí ultimamente, porque quem é bom tá ficando muito melhor e quem é ruim tá ficando muito pior. Então a gente tem visto claramente um exército de pessoas ao favor da sociedade e a favor do próximo, né? O próprio isolamento social, a própria quarentena, ela mostra isso. Por quê? Porque no início da quarentena, e dependendo do local que você esteja me assistindo, nós temos mais flexibilidade ou menor flexibilidade. Aqui na minha cidade, nós temos os números absurdos de pessoas infectadas, aqui na cidade de Itabuna. Então, nós estamos tendo quarentena, toque de recolher, as pessoas elas estão sendo muito solidárias, as que estão infectadas, né? Então nós estamos tendo um momento muito bonito de se ver na nossa cidade, que são pessoas vivendo dentro de uma sociedade complexa. Itabuna tem 200 e tanto mil habitantes, mas pessoas que estão vivendo aí com um senso comunitário, né? De ajudar o próximo, de ajudar os idosos, avisozinhos no elevador, de se você é idoso, eu faço supermercado para você. Hoje mesmo saiu um decreto que o idoso só poderá entrar no supermercado até as 8 horas da manhã. Então, mais uma vez, nós vamos precisar aí, né, ajudar essas pessoas que vão precisar, certo? Mas também nós temos visto aquelas pessoas que exercem o seu egocentrismo, que exercem o seu instinto de lobo selvagem, a selvageria, não só no pensamento, mas na sua prática, aumentando absurdamente produtos essenciais. A gente tem visto aí governos sem dó nem piedade da população e a luz, a água, telefone, tudo continua chegando devidamente, até porque o Estado diz que precisa manter os cofres da nação. O fato é que esse estado de natureza ele tem sido muito visível. Por quê? Porque nós estamos passando por um momento de isolamento social
E esse isolamento social faz com que a gente se veja enquanto indivíduo, enquanto ser, enquanto sujeito. E é nessa perspectiva que a gente deixa aflorar muito mais a nossa concepção ética do que moral, muito mais a nossa concepção de singularidade do que de coletividade. E aí, o que é que pesa mais? As nossas escolhas. Então, as nossas escolhas, elas podem ser para o bem, elas podem ser para o mal. Elas podem ser para gerenciar esse caos que a sociedade está vivendo, ou pode ser para aumentar esse caos que a sociedade está vivendo. Essa é uma escolha que parte de mim, né? Apesar de haver muitas leis, decretos, normas que regulam o meu comportamento. Mas antes de tudo, esse instinto natural, ele está muito presente na pandemia. É uma possível redação de Enem, né? Falar sobre o isolamento social e os reflexos na economia, ou os reflexos psicológicos, ou sobre como a comunicação e a tecnologia afetou o mundo aí em meio à pandemia, mas esse assunto não é para mim, é para nossa linda e maravilhosa professora de redação, certo? Mais do que isso, eu quero dizer para vocês que Thomas Hobbes, ele também... Thomas Hobbes é um cara atemporal, né? Ele está presente aí desde sempre. A partir do momento que ele fez a sua obra, nunca mais ele deixou de estar presente na realidade das reflexões filosóficas e sociológicas. Um exemplo disso é o filme O Poço, que acabou de viralizar aí, né, na Netflix, ficou em primeiro lugar no Brasil, e o filme O Poço fala muito, né, dessa forma de viver dentro de uma circunferência onde o meu instinto, ele precisa, né, devorar aquele que está ao meu lado, causando um caos, seja lá somente ali, ou um caos genérico, para, né, que essa normalidade aconteça. Então, no filme O Poço, a gente viu que as leis, as normas e as regras, elas não funcionam muito, né? Por isso que a gente vê que aquela sociedade que é a cadeia, que é totalmente controlada, é muito mais controlada pela mente do indivíduo, pelo instinto do próprio indivíduo, do que por alguém de fato ou por uma instituição de fato, certo? Assim também a gente tem um outro filme que eu quero deixar já de dica para você estudar assistindo o filme nos seus finais de semana. Cinemasofar é fundamental. Então, nos seus finais de semana também tem um outro filme chamado O Expresso do Amanhã, que mostra como um mundo, né, que está vivendo aí um momento apocalíptico, né, totalmente congelado, e o resto de pessoas que sobram na sociedade vivem dentro de um trem, e cada vagão representa uma casta social que vocês aprenderam na aula de história, e essas castas obviamente vão se rebelar para que elas possam ter os mesmos privilégios ou para que tenham mais privilégios. Então você vai ver a luta constante, o homem sendo o lobo do homem, para que todos, ou para que o grupo que esteja no poder e na hegemonia tenha os melhores privilégios desse vagão. Então, os dois filmes que eu deixo aqui para vocês hoje como dica é O Poço e o segundo, O Expresso do Amanhã. Mas, recapitulando, Thomas Hobbes, ele defende uma monarquia com total e ilimitados poderes, porque o contratualismo é a passagem do estado de natureza ou primitivo para o estado civil, certo? O estado civil, ele, segundo Thomas Hobbes, não é capaz de gerenciar o seu próprio caos. Por que não? Porque o homem é o lobo do homem. E com essa selvageria natural que existe em cada indivíduo, é necessário que o Leviatã, que é o grande monstro invisível, controle a sociedade para que ela não se autodestrua. Enfim, hoje a gente fez uma aula sobre Thomas Hobbes, passeando um pouquinho aí sobre a pandemia que está acontecendo nesse momento no mundo, e basicamente fazendo reflexões filosóficas em como o ser humano, o sujeito, tem feito escolhas éticas ou morais para transformar a vida mais caótica ou menos caótica. Eu sou Cíntia Lima, professora de Humanidades, e volto em breve com mais uma dica de Enem para vocês. Um beijo, salve, salve! Muito obrigado, TV Enem, obrigado pelas aulas, está sendo muito massa. Obrigado mesmo. Show!